como eu havia anunciado, nós estamos recebendo agora aqui nos estúdios a fonoaudióloga Viviane Coleto. E ela vai falar sobre um assunto que interessa muito aos pais. Afinal de contas, a maternidade, a paternidade passa assim por muitas fases, eu vejo. Ainda na gravidez, muitas fases e muitas perguntas, muitas dúvidas. Na gravidez, as pessoas já vêm perguntando se aquele bebê foi planejado ou não foi, se você vai querer cesárea, se você vai querer parto. Aí, depois que o bebê nasce, vem perguntas relacionadas à amamentação, se o bebê está mamando. E aí, enfim, cada experiência é única, né? E aí, o bebê vai crescendo, e aí vem a pergunta se ele já caminha. E agora, eu particularmente estou numa fase assim que recebo muitas perguntas relacionadas à fala. E aí, o Theo já fala? E isso, às vezes, me incomoda um pouco, afinal de contas, ele tem 18 meses agora, e agora que ele está começando assim, a repetir tudo que a gente fala, então ele está se desafiando a falar algumas palavrinhas, mas é claro que ele não forma frases ainda, né? E aí vem as comparações, né, com outras crianças, e querendo ou não, cada criança é única. Então, justamente por isso, eu pensei em trazer a Viviane aqui, ela que é fonoaudióloga, ela é mamãe também, e vai poder responder muitas dúvidas, assim, com que idade a criança deve começar a falar, formar frases, e também para que os pais possam perceber se tem alguma coisa de errado, quando é que precisa procurar ajuda, né? Então, bom dia, Viviane, muito bom tê-la aqui. Bom dia, tudo bem? É um prazer, eu fico muito feliz com esse convite. A gente, como profissional de saúde, eu particularmente trabalho na saúde pública, a gente fica assim muito feliz e um dos nossos objetivos é justamente esse, trabalhar com prevenção, com promoção de saúde, e espero poder mesmo ajudar aos papais, às mamães que estão com algumas dúvidas em relação ao desenvolvimento da fala, da linguagem. Viviane, então, como já é quase que de costume aqui no nosso programa, eu peço sempre para a nossa convidada se apresentar, falar um pouquinho sobre você, assim, tanto da sua vida pessoal quanto profissional, aonde você mora, onde você trabalha, um pouco sobre a sua família. Ótimo. Eu sou a Viviane, então eu tenho 38 anos, sou casada, já casada há 14 anos. Tenho 2 filhos, um filho de 10 anos, o Vinícius, um filho de 5 anos, o Guilherme. Eu trabalho como fonoaudióloga, sou formada desde 2003. Trabalho nas prefeituras de Nova Erechim e também de Pinhalzinho, devido à minha carga horária. Eu moro em Pinhalzinho, mas já há 5 anos trabalho aqui em Nova Erechim e me sinto em casa, sou um pouquinho nova-erechinense também. Legal. Viviane, então, para a gente iniciar, você poderia falar, assim, de uma forma geral a respeito das idades, como é que se dá o desenvolvimento na fala com relação às crianças? Ótimo. Em relação à linguagem, porque a gente costuma separar fala e linguagem. Porque a fala ela é essa expressão oral, articular palavras. A linguagem ela é toda forma de comunicação. A gente diz que a linguagem a comunicação ela começa ainda no útero. Já no útero a criança ela consegue ouvir os sons externos, ela consegue se comunicar, vivenciar as situações. Não é comum assim a gente saber que, por exemplo, se alguém conversa perto da barriga da mãe, a criança pode se movimentar. Então, ela já está, de certa forma, se comunicando. A linguagem ela começa muito cedo. Assim que o bebezinho nasce, ele já começa a dar respostas, o seu comportamento ele se modifica conforme o que está acontecendo no ambiente. Quando ele quer, a primeira forma de comunicação é o choro. Quando o bebê está sentindo fome, quando ele está sentindo frio, quando ele está incomodado por algum motivo, ele chora. Essa é a primeira forma de comunicação. Quando a criança chora e é atendida, ela começa a criar esse entendimento de que precisa chorar para ter as suas necessidades satisfeitas. É assim que se inicia a comunicação. E o tempo vai passando e a criança vai desenvolvendo outras formas de comunicação.
todo estímulo que é dado, ela vai dando respostas de acordo com esses estímulos. A gente tem uma espécie assim de ordem cronológica que as coisas vão acontecendo normalmente. Você comentou antes, então já está com essa idade, tem falado algumas palavrinhas, ainda não forma frases. É assim mesmo. Aos pouquinhos, a criança vai desenvolvendo, aumentando a sua capacidade comunicativa. Então, por volta assim, de 1 a 3 meses, o que a gente espera de uma criança? O que é considerado normal? Ela presta atenção aos sons, ela se acalma quando ela ouve a voz da mãe, porque ela já conhecia essa voz. Tem também aquela história assim que a gente comenta bastante. Ele se acalma quando liga a máquina de lavar roupa, algum som assim contínuo. Por que isso? Justamente porque lá no útero ele ouvia os sons do corpo da mãe em funcionamento, aquele som um pouco abafado, porque o bebê estava dentro da água. O secador de cabelo também. Isso, exato. Então, todos esses sons, porque eles se parecem assim com sons que remetem àquela fase assim que ele estava lá bem protegido dentro do útero da mamãe. Ele também já chora, já faz alguns sons, às vezes aquelas gargalhadas, risadinhas. E quando isso desperta no adulto uma reação, a criança ela percebe. Uma coisa que é muito atrativa para o bebê é o rosto humano. Então, a gente sempre tem que ficar bem de perto assim, do bebezinho, em torno assim, de uns 30 centímetros, e fazer mesmo movimentos de boca, brincadeiras, gestos, né, vocálicos, assim, para que a criança consiga perceber aquilo e entender aquilo como uma forma de comunicação. Depois que o tempo vai passando, por exemplo, por volta lá dos 4 a 6 meses, a criança ela já tenta encontrar de onde que está vindo os sons. Ela faz alguns sonzinhos como se estivesse imitando a voz do adulto, mesmo que não sejam ainda aqueles sons assim, pá, pá, pá. Ela ainda não faz isso nessa fase mais inicial, mas ela já dá aqueles gritinhos e faz sons assim, até ela às vezes se assusta, se estranha os sons que ela consegue produzir quando ela percebe que é dela mesmo que saiu aquele som. É uma fase muito bonita. Passando mais um tempo, a criança já consegue, assim, às vezes, ela começa, então, com o que a gente chama de balbucio, que aí sim são aqueles sons mamamá, bababá. Geralmente, esses sons, eles são sons de movimento de lábio, pá, ba, ma, que são sons assim. Por quê? Porque é os sons que ela enxerga com mais facilidade. Daí a importância de mostrar, a gente fazer essa troca com o bebê. Mesmo que a gente pense que ele ainda não tenha a compreensão do que a gente está dizendo, mas a gente precisa conversar com ele, conversar assim, usando mesmo aquilo que a gente diz, o manhês. O manhês é uma língua que a gente usa para falar com os bebês. Não é falar errado, é diferente eu dizer helado, trocar o jeito das palavras, mas é falar com uma entonação mais atrativa. Olha, que bebê lindo! Ai, que pé cheiroso! Olha, esse pé tem chulé! Esse tipo de diferença de entonação fica muito atrativa para o bebê. E aí ela consegue perceber melhor os sons da fala, da nossa língua. Em seguida, né, por volta lá de 1 aninho, aí sim a criança já começa a falar as primeiras palavrinhas com significado. Ela faz aquele som mamam, mamam, e daqui a pouco ela começa a perceber que aquilo pode ser usado para pedir comida, um mamam, ou chamar a mamãe, mamam, né, papai. Justamente, olha só, esses sonzinhos são sons bem de lábio mesmo, de movimento. Aí a gente não sabe o que veio primeiro, se a gente fala papai e mamãe porque é o que primeiro a criança aprende, fica aquela dúvida. Mas então começam as primeiras palavrinhas. Lá por volta dos 18 meses, então é a idade do Theo, isso? Olha só, ele já vai começar a pedir coisas usando uma palavra. Sabe falar em torno de 20 palavras. Então, o Theo já está repetindo bastante, está dentro do esperado. Sim, sim.
São palavrinhas simples, é uma palavra só querendo falar todo um contexto. A criança quer água, ela não vai dizer eu quero água. Ela vai dizer a água, ou água do jeitinho que ela sabe falar, não bem articulado com os sons certinhos. Por volta de 2 anos, aí ela já talvez consiga assim falar frases curtas, de 2 palavras. Então, ela não vai dizer ainda eu quero água, ela vai dizer quer água. Vai Começa juntando, a juntar as palavras. começa a juntar as palavras. Ela já pode ter um vocabulário de torno de 200 palavras, por aí, em torno dos 2 anos. Aí o tempo vai passando, a criança já vai aumentando o seu vocabulário e a sua linguagem vai ficando mais complexa. Uma coisa que eu não comentei é a questão assim de que existe a linguagem expressiva, que é a fala, e também existe a linguagem compreensiva. A criança, mesmo antes dela conseguir falar as palavras, ela já vai estar entendendo o que a gente diz. Então, se a gente diz, busca o chinelo, pega o brinquedo, pega a bola, joga a bola, a criança já entende o que isso significa, mesmo que ela não consiga falar essas palavras. Então, a gente tem que ficar atento também para isso. Uma coisa assim que a gente diz fundamental, se alguém chegar no meu consultório e disser que a criança está com um atraso de fala, a primeira coisa que a gente vai investigar é a questão da audição, porque a audição é o caminho que a criança tem de desenvolver a sua fala. Ela precisa ouvir para aprender a falar. Então, a gente sempre tem que ficar atento se a gente acha que a criança está ouvindo bem, se quando bate uma porta o bebezinho se assusta, porque é preciso. Se por volta lá de 3, 4 meses ele tem um som, passa uma moto, uma coisa, ela tenta procurar onde está aquele som. Um pouquinho mais tarde ela vai conseguir localizar o som. Se a gente chama, eu estou aqui, ela vai ter que encontrar a gente lá nos cômodos da casa, né? Chamei ela lá da cozinha, ela está no quarto, ela precisa conseguir perceber que eu chamei da cozinha. Isso é um sinal assim de que está ouvindo bem. Se não ouve a televisão, o rádio, ou não precisa de sons muito altos para ouvir, ficar atento a esses sinais. E é justamente por isso, então, que primeiro eles passam a entender. É um sinal que estão ouvindo, mesmo que não consigam falar. Isso ainda, mesmo. né? É importante que a criança já tenha compreensão. Então, quando vai fazer uma avaliação fonoaudiológica, vem no consultório uma criança de 2 anos que ainda não está falando, a gente vai conversar com ela, vai fazer algumas perguntas e ela dá respostas, mesmo que ela ainda não fale, pelo olhar ou pelos gestos, a gente consegue perceber se ela está ouvindo, compreendendo aquilo que eu perguntei ou não. Viviane, e os estímulos, então, por parte dos pais, da família, vêm desde a gestação, então? Exato. É muito importante assim que os pais aproveitem para estimular as crianças todos os momentos, porque aí os pais hoje em dia são sempre muito compromissados, né? Trabalham, têm as funções domésticas, muitas coisas. A gente fica assim um pouco ansioso porque a gente não tem aquele tempo que consideraria assim necessário ou suficiente para estimular. Mas eu sempre digo, a gente não precisa sentar, agora eu estou na minha meia hora para estimular meu filho. Não é assim que as coisas acontecem. Elas acontecem de forma natural, espontânea, durante as refeições, né? Vai conversando, brinca, vai dizendo o nome das coisas, também pedindo, por exemplo, no banho, vai vestir a roupa. Todas as roupas de criança têm desenho, tem figura, tem cores. Então, aproveita aquilo, mostra livrinhos, mostra desenhos, musiquinhas. Quando vai fazer um passeio na rua, mostra os bichos, as coisas, vai dizendo o nome das coisas e dando espaço também para a criança falar. Uma coisa assim que a gente que eu acho que assim é a principal mensagem que a gente tem que passar para os pais que querem estimular os filhos é que o que faz a criança ou qualquer pessoa falar é a necessidade. Esse assim é o principal, porque o que eu percebo hoje assim nos pais que chegam no consultório com crianças de atraso de fala? Eu já sei
quais são as necessidades dos meus filhos, mesmo antes deles pedirem. Quando a gente, né, eles convivem apenas em casa, por exemplo, eles têm a rotina, a hora do lanche, a hora, né, da fome, da mamadeira. Eles têm a hora do... eu percebo só pelo olhar dele se ele está incomodado, se ele está entediado, e já vou lá e ofereço uma coisa, porque eu não quero que ele se frustre, que ele chore, que ele esteja... com alguma necessidade não atendida. E aí, esse é justamente o problema. Porque a criança que não precisa pedir nada, que ela recebe tudo prontinho, ela não conhece as necessidades ou as vantagens da comunicação. Por exemplo, eu vou oferecer um lanchinho, eu vou pedir para o bebê, né, para a criança, o que você quer? Quer banana ou quer um iogurte, por exemplo, se é o que eu estou oferecendo ali? E ele vai ter que dizer, mas não posso estar com as duas coisas ali na frente para ele apontar. Esse apontar, ele acaba sendo o substituto da linguagem. Sim. A criança aprende a apontar, então ela tem o brinquedo lá no alto, ela aponta o dedinho e a gente prontamente, né, querendo se livrar daquela cena que pode vir a seguir de choro e frustração, a gente acaba oferecendo automaticamente. E aí a criança, na próxima vez, aponta de novo e de novo. Então, às vezes... Isso não tem que ser uma tortura, né? Mas, assim, algumas vezes que a gente percebe que a criança está bem, que pode, né? Que é um momento adequado, a gente sente isso. Ela quer um brinquedo, deixa os brinquedos lá no alto, aqueles favoritos dela, que são os que ela sempre procura, deixa num lugar que ela não alcance, ela vai apontar. Aí você vai bem de frente para ela e diga, você quer a bola ou... Deixa eu pensar, o chocalho. É a bola ou o chocalho? Aí ela não vai dizer nada, ela vai seguir apontando. Você sabe o que ela quer, mas aí você insiste um pouquinho mais. É a bola, fala bem de frente, bem articulado. Aí ela vai dizer um bó, um ó, alguma... agora eu entendi, você quer a bola, é isso. E aí oferece para ela. Então, a gente tem que fazer essas pequenas situações para a criança precisar falar. Eu recomendo muito aos pais, assim, que para a criança que tarda a falar, e para todas as outras também, que vá para a escola, porque hoje em dia a gente não é como antigamente, que as famílias eram grandes, que tinham muitos filhos, muitos primos, pessoas com quem interagir. Geralmente é 1 ou 2 irmãos, e... né, convivendo mais com adultos, e a criança acaba realmente não tendo a necessidade da fala. Então, acaba atrasando. São crianças muito inteligentes, que às vezes já sabem mexer nas coisas eletrônicas, em celular, mas que ainda não estão falando, que ainda não demonstram assim muita criatividade nas brincadeiras. Isso é uma outra questão importante assim, em relação ao estímulo, são as brincadeiras simbólicas. Quando a gente fala, eu aqui estou falando com você, eu estou representando o meu pensamento em palavras. E a criança, quando ela faz uma brincadeira simbólica, assim, brincadeira de faz de conta mesmo. Eu pego esse carrinho, eu não vou só empurrar o carrinho, eu vou fazer de conta que o carrinho está indo fazer um passeio no mercado, na montanha. Então, quando eu estou fazendo esse faz de conta, eu também estou representando o meu pensamento, mas numa atividade. Então, é o mesmo tipo de função neurológica, cerebral, né, que ele está desenvolvendo ali. É muito importante a brincadeira simbólica. A criança, ela brinca de imitar o adulto. Então, se, por exemplo, o pai trabalha lá no aviário com os frangos, a criança vai gostar de imitar aquilo ali, de tratar os pintinhos, de ver o funcionamento das máquinas, se está tudo ok. Então, a gente tem que estimular ela a brincar disso. Ela vai pegar lá o tratorzinho dela e vai fazer de conta que vai colher alguma coisa, arar a terra. Então, a criança tem que brincar fazendo de conta. Tudo isso vai estimulando, vai estimulando, exatamente. Quem levar lá para o meu consultório para fazer uma terapia de estimulação de linguagem, eu vou brincar com a criança. Eu brinco que eu tenho a sorte de trabalhar ainda no serviço público, que a pessoa não precisa, porque às vezes quem trabalha uma fono que trabalha particular, os pais dizem, nossa, mas eu estou pagando essa sessão aqui para vir brincar, mas é isso mesmo, isso é o que diz no
nos nossos livros, nos nossos estudos, que é assim mesmo a forma de estimular. Viviane, antes você tocou numa questão que eu achei bem interessante, assim, com relação a falar errado com as crianças. Isso. Tem uma diferença, então, em você falar de uma forma mais lúdica, é claro, não vai falar como se estivesse falando com com adulto, assim. Falar de um jeito diferente, mas jamais falar errado. Quais são os prejuízos que isso pode trazer? Os prejuízos são que a gente retarda, porque a criança, o modelo familiar, o ambiente da família, ele é muito importante para que a criança consiga aprender a falar corretamente. Tanto que, assim, a gente tem muitos regionalismos e coisas étnicas na fala. A pessoa que mora lá no Rio de Janeiro, ela fala poste, né? Ela aprende a falar assim. Por que ela aprende? Porque é a forma de que as pessoas no seu meio estão falando. Mas, então, se eu falar com ela assim, come o arroz, come todo o arroz, ela vai achar que o correto é aquilo ali. Para que a gente vai falar errado se a gente pode falar certo? E ela demora mais a falar certinho. E também tem uma questão assim que é a infantilização da fala. Muitas vezes a gente percebe isso até naqueles, assim, quando tem uma criança mais temporona, que a gente diz, assim, os pais sabem que não vão mais ter bebês em casa, que esse vai ser o último filho. Então, a gente percebe, às vezes, que acabam retardando. A criança ela vai ficando infantilizada por mais tempo, o que não é vantajoso para o ponto de vista, assim, para o crescimento dela. Ela achar que ela precisa ser bebezinho para ter as suas necessidades atendidas, aí ela infantiliza a sua fala, de maneira até inconsciente, mas ela quer, e a família, assim, também inconscientemente, acaba, assim, mostrando que se sente feliz de aquela criança ser bebê ainda, retarda um pouquinho esse crescimento. A gente tem que mostrar para os filhos que a gente se alegra com o desenvolvimento deles, que a gente fica orgulhoso que eles aprendem a falar melhor, que eles aprendem a fazer as coisas sozinhos. Isso é muito importante do ponto de vista emocional e para a vida deles. Vão se tornar adultos com mais iniciativa, mais seguros, que se sentem mais capazes amanhã depois de desenvolver as suas atividades em geral, seja no trabalho, na vida pessoal, como um todo. Eu acho que eu parei ali antes por volta dos 2 aninhos, aí depois lá com 3 anos, a gente já espera assim, entender o que a criança fala. Ela ainda pode falar errado, ter trocas, mas essas trocas não deixam a gente não entender assim, aquela fala que é incompreensível para a gente. Lá entre 13 e 4 anos, a gente já espera que dê para entender. Mesmo que ela faça algumas trocas, mas isso não pode ter muito prejuízo no entendimento. Existe uma ordem que a gente espera assim, que a criança aprenda os sons. Geralmente, os sons do L e do R são os últimos que a criança aprende. São movimentos mais refinados da língua. Então, esses a gente espera lá por volta de entre 4 e 5 anos que a criança precisa aprender. Se ela está lá com 6 aninhos e ainda está falando errado, é preciso, né, buscar ajuda, fazer uma avaliação. Geralmente, as crianças nessa idade já estão na escola. Então, assim, o olhar do professor ele é bem importante. Se o professor sinalizar, chamar a atenção, eu estou percebendo que o seu filho está com um pouquinho de dificuldade na fala, que as outras crianças já estão falando um pouco melhor. Então, pode buscar ajuda, sim, porque existe uma ordem, uma sequência. E, às vezes, antigamente, até quando buscava ajuda profissional, assim, de médicos, eles diziam, não, pode esperar. Hoje em dia, a gente não usa mais esse termo, assim, pode esperar. Não tem por que esperar. A gente pode fazer uma avaliação, se o profissional fonoaudiólogo avaliar e achar que não é o caso, ele não vai manter em atendimento. Ele vai só orientar os pais de como fazer o estímulo em casa mesmo, mas para alguns casos a gente considera importante sim fazer algumas sessões, dar, vamos dizer, um empurrãozinho. A gente tem algumas técnicas de ensinar o som que às vezes são bem simples. Aí depois a pessoa diz, nossa, se eu soubesse que era só fazer isso. São
São pequenas Podia coisas. ter feito antes. Isso, exato. Sim. E agora, então, Viviane, eu gostaria de saber, muito se fala, né? Ah, mas o menino demora um pouco mais mesmo, a menina geralmente fala mais rápido. Isso é uma... vem só do popular, assim, ou realmente isso é verdade? É mito ou é verdade? De certa forma é verdade, sim. Toda regra tem sua exceção. Existem meninos que desenvolvem a linguagem muito cedo, mas assim, normalmente, regra geral, o menino ele desenvolve um pouquinho mais a parte motora antes, ele é, vamos dizer, um pouquinho mais rápido para engatinhar, para caminhar, e as meninas são um pouquinho mais rápidas na linguagem. No desenvolvimento da fala em si, elas costumam ser mais precoces, mas não quer dizer, se eu tenho uma menina que atrasa um pouquinho, não preciso me desesperar, porque cada um é cada um, tem muito a questão familiar também, ela é importante, a questão genética, né, hereditária. Se tem casos na família que atrasa, a gente sempre faz essa pergunta para os pais que trazem a criança com algum atraso de fala ou linguagem, e costuma, assim, eles dizer, o meu irmão realmente demorou para falar, minha mãe, porque daí começa a aparecer essa dificuldade na família, os pais já dizem, não, fica tranquila, porque o fulano também atrasou um pouquinho. Então, acabam vindo à tona essas questões. E isso importa, sim. Mas, justamente por isso, as pessoas que têm, né, algum atraso, elas precisam ser mais estimuladas. A gente estava conversando um pouquinho antes aqui, quando o microfone estava fechado, exatamente sobre isso. Tem crianças que não precisam de estímulo nenhum, que só com um ambiente favorável assim já se desenvolvem plenamente. Outras precisam de um empurrãozinho. E não quer dizer que sejam menos inteligentes ou menos capazes. É apenas a particularidade dela. Assim como eu tenho as minhas habilidades, você tem as suas. Cada um tem os seus pontos em que vai se destacar mais e outros menos. Isso é uma coisa normal na natureza humana. E o uso da chupeta pode interferir? De que forma os pais precisam cuidar disso, assim, para a criança que pegou a chupeta? Quando é que é hora de tirar? Isso vai influenciar de que forma na fala? Assim, existem muitos estudos, alguns que são extremamente contra, outros que dizem que a chupeta é necessária. Eu sempre acredito assim que o meio termo, né, o bom senso é a melhor escolha, o equilíbrio é o melhor de tudo. Tem crianças que, quando são bebezinhas, elas têm muita necessidade, uma necessidade fisiológica mesmo, de sucção. E elas precisam da chupeta para se acalmar, porque senão elas vão ficar no peito da mãe o tempo todo e isso não é saudável também do ponto de vista emocional e a mamãe também não está ali 24 horas à disposição. Então, essas crianças precisam, sim, da chupeta. Tem outras que não precisam. Mas, assim, o que a gente precisa saber sobre a chupeta, que é muito importante... A chupeta, ela não deve ficar o tempo inteiro na boca da criança, mesmo daquela que goste muito, que chupe muito, mas assim, ela precisa da chupeta para adormecer. Ótimo, então, depois que adormeceu, você vai lá e tira a chupeta. Mas ela usa só quando dorme. Mas uma criança pequenininha, um bebê, ela chega a dormir 18 horas por dia, então imagina, ela fica muito com a chupeta na boca. Então, precisa tirar, sim. Adormeceu, dá naquela hora que ela está ali mais incomodada, acalmou, tira a chupeta. A chupeta ela não deve ficar o tempo inteiro pendurada. Tem assim pessoas que têm 20 tipos daquele negocinho que prende na roupa, né, para combinar com todas as roupas. Tem até chupeta que combina. Não é assim, ela não é um acessório de enfeite, ela não é um brinquinho, uma pulseira ou uma roupinha bonita. A chupeta ela é um mecanismo para acalmar e ela deve ficar guardada no potinho, bem conservada lá, e para dar só nesses momentos. Então, o tempo que vai usar é muito importante, tem que ser pouco, tem que ser o mínimo possível. Quando eu vejo uma criança lá na pracinha, com 4 anos, usando a chupeta, com 3 anos, nossa, a criança está na pracinha, num lugar de brincadeira, ela não precisa da chupeta, guarde, não precisa, a chupeta não é para esses momentos. E, principalmente, assim, a hora de tirar. A chupeta ela não vai causar nenhum prejuízo para a criança se você usar até em torno de 2 anos no máximo.
Passou disso daí, não existe mais a necessidade fisiológica de sucção. A criança já está mastigando alimentos sólidos, ela já faz outras coisas. A partir deste momento, a necessidade ela passa a ser emocional. Ela acaba sendo um vício mesmo, assim como lá um adulto tem os vícios, né? Às vezes em coisas, né? Bebida, cigarro. A criança desenvolve um vício com aquela sucção. E quanto mais tempo a gente deixa passar a partir daí, mais difícil vai ser de tirar, maior vai ser o sofrimento para a criança e para a família. Então, assim, é importante a gente estabelecer uma data. Meu filho vai chupar a chupeta até o próximo Natal, até, né? Porque geralmente combina com um presentinho, uma troca assim. Não tenho nada contra isso, desde que seja conversado com a criança e que os pais organizem isso, planejem esse momento de parar de tirar o bico. Porque eu digo assim, ó, a necessidade do bico, a partir de uma altura, ela passa a ser dos pais também. Ah, mas toda vez que eu faço meu filho adormecer, eu dou o bico para ele. Como que eu vou fazer quando eu não der mais o bico? Eu tenho que achar outra estratégia. Eu vou dar mais colo, vou deitar lá um pouquinho junto com ele, vou fazer um carinho no cabelo, substituir essa chupeta, que é um apego da criança, por outra coisa. E conversar com ela, dizer que ela já está crescendo, que eu estou feliz que ela está crescendo, que ela não é mais bebê, então ela não precisa mais da chupeta. Esse tipo de coisa. E saber assim que a gente consegue sim tirar, que o relato que eu tenho dos pais é assim, nossa, eu achei que ia ser tão difícil, depois foram só 2, 3 dias que ele chorou e pediu, e também não voltar atrás. Uma vez que eu decidi, que eu fiz mas daí a criança teve febre, aí eu tive que dar de novo. Não dê bastante colo. Quem tem febre precisa de medicamento, não precisa de chupeta. Outro tipo de ajuda, né? Isso, exatamente. Sim. E não voltar atrás, porque cada vez que eu volto atrás, a criança vai perceber, não, ó, se eu chorei bastante, ela me deu o bico de novo. Então, as próximas vezes que eu quiser alguma coisa, eu vou chorar bastante que eu consigo. É só imaginar, né? Antes você falou assim, que a criança precisa ter a necessidade de pedir para estimular essa fala, né? Imagina se a criança passar o dia com a chupeta na boca. Isso, é uma tampa. Certamente vai prejudicar, né? É uma tampa. Viviane, antes nós comentávamos também, antes da entrevista, né? Aqui no ar, a respeito da sua experiência pessoal também, não só como profissional, e que talvez algumas pessoas que estejam nos ouvindo agora estejam passando por isso também, que é a respeito do popularmente conhecido como lábio leporino, né? Sim. Hoje as mamães ficam sabendo ainda quando gestantes, né? Nos ultrassons, enfim. E aí eu gostaria que você comentasse um pouco sobre isso, porque hoje em dia existem tantas saídas, né? Ótimo. Para acalmar, dar uma luz para essas pessoas que estão passando por isso também. Exato. Então, quando a gente tem filhos, a gente espera, né, que tudo seja perfeito. Hoje em dia, né, a maior parte das pessoas espera bastante para engravidar, planeja isso, sonha, né, com essa gestação. E, às vezes, né, algumas coisas não saem como a gente espera. No meu caso, meu segundo filho, o Guilherme, hoje está com 5 anos. Quando eu estava, né, gestante, foi, né, uma gravidez tranquila, planejada também, tudo bem. Fui fazer o ultrassom, aquele morfológico que a gente faz em torno lá do 5º mês de gravidez. E nesse ultrassom eu descobri que ele viria, né, com uma anomalia, com fissura lábio-palatina. É uma fenda, né, no céu da boca que comunica o céu da boca com o nariz, a boquinha com o nariz, e também um cortezinho no lábio. A maioria das pessoas eu acho que conhece ou já viu alguém com esse problema, com esse defeitinho na face. E apesar assim de que o meu marido também ele teve, né, nasceu também com esse problema, mas a gente sinceramente não estava mais esperando. No primeiro filho a gente se preocupou um pouquinho com isso, mas não nasceu sem nenhum problema. E na segunda gestação a gente levou assim um choque, foi um susto, o mundo caiu naqueles primeiros dias ali, até que a gente assimilou a ideia.
Quais são as dificuldades? Assim, para que a gente teve que se preparar? A criança, né, que nasce com, né, fissura no lábio e no palato, pode ser só no lábio, pode ser só no palato, ou pode ser nos dois, né? O palato é o céu da boca. A gente acaba ficando com esse termo assim mais comum. Eu vou falar céu da boca, que eu acho que todo mundo... Não tão técnico, Isso, né? entende melhor. Então, com essa fissura, com essa abertura ali, ela tem inicialmente a dificuldade para se alimentar. Porque para sugar no peito, às vezes a criança não consegue, porque ela não consegue dar aquele vácuo, fazer aquela força da sucção, né? Entra arzinho pelo nariz, então acaba dificultando. E aí, como que faz? Existem muitas técnicas, né? A gente usa uma mamadeirinha um pouquinho diferente, com o furinho um pouquinho maior. Tem várias formas, assim, de conseguir. O Guilherme conseguiu... eu não consegui dar o meu leite, né? Não consegui dar o peito para ele, mas eu consegui tirar o meu leite. Por 5 meses ele mamou o leite materno, só que eu fazia extração com uma bombinha elétrica, fazia ordenha lá 4 vezes no dia e conseguia dar o meu leite, que é importante, né, para a questão da imunidade, do desenvolvimento dele. Existem centros especializados, né, no tratamento. Felizmente, são centros que atendem pelo SUS, sem nenhum custo. Então, se acontecer, né, para alguma gestante, alguma mamãe, assim, fique tranquila que existe recurso para isso, que é uma coisa que qualquer família, independente, né, da sua situação socioeconômica, ela vai conseguir ter o alcance. Basta procurar a Secretaria de Saúde, né, do seu município, que vai receber esse apoio. E esses centros, eles são assim de equipes multidisciplinares, uma equipe multidisciplinar. Tem lá todos os profissionais que a gente vai precisar, o cirurgião plástico, tem os outros profissionais que mais tarde vai precisar, porque essa criança mais tarde vai ter um pouquinho de dificuldade na fala também. Várias questões assim que precisam na questão de dentição também, porque na parte onde tem a fenda, a fissura, não tem o osso, então às vezes os dentinhos não nascem naquele lugarzinho ali. Tem a questão ortodôntica, né, do posicionamento dos dentes, que às vezes fica alterado. Mas lá a criança vai receber todo esse apoio. As cirurgias, elas normalmente são feitas assim para o bebê, a primeira do lábio, em torno de 3 a 6 meses, e depois a do céu da boca, em torno de 1 ano e meio, por aí, que é feita. E daí, fica aberto, ai, nossa, é estranho, realmente, assim, é um pouquinho uma imagem, assim, do bebezinho que não tem aquele rosto tão perfeitinho, assusta, choca as pessoas nas primeiras vezes. Mas, no meu caso, assim como a gente também já conhecia, eu escolhi assim fazer bastante foto, postar no Facebook, até como uma forma assim de as pessoas irem se acostumando com essa imagem. Eu ia na escola buscar o meu filho mais velho, as crianças lá faziam fila para ver, ficavam assim com pena, diziam, mas dói, achavam que que aquilo era um machucado, né? Mas assim, ela, apesar de ter a fenda, assim, não fica sangrando, nada, assim, é bem fechadinha. E isso pode acontecer com qualquer pessoa. Comigo foi um caso assim mais já tinha, né, a questão hereditária que contribuiu, mas assim para qualquer pessoa mesmo que nunca teve um caso na família pode acontecer. E a gente até se coloca à disposição, né? Se alguém precisar de algum tipo de orientação nesse sentido, de um apoio. Nós temos um grupo aqui no Oeste que presta apoio a essas famílias. Hoje em dia existem as redes sociais também que contribuem, né, para tranquilizar. Mas que, sim, é uma coisa que saiu um pouquinho fora do planejado, mas que tem solução, tem jeito, tem como resolver. Hoje em dia, meu filho está super bem, é uma criança saudável, da mesma forma que qualquer outra, né? Já está com a fala bem boa, se desenvolvendo super bem, né? Da mesma forma que todas as outras crianças. E eu gostaria de te perguntar, então, assim, tirando de tudo isso que você falou, de forma resumida, quando é que os pais precisam ficar atentos e perceber que tem alguma coisa errada? Quando que eles precisam procurar a sua ajuda?
Olha, eu digo assim, ó, sempre que alguém sinalizar para a gente ou a gente tiver aquela pulguinha atrás da orelha, procure ajuda, por que não? Mal não faz, a gente está à disposição, atendo inclusive pelo SUS, não tem custo nenhum, basta a pessoa ter, né, a iniciativa de procurar ajuda. Mas, assim, a regra geral, a criança que está lá por volta, né, já no bebezinho, assim, que você percebe, tem alguma suspeita em relação à audição, às vezes, que não dá resposta, aquela criança mais paradinha, né, que não se comunica de forma nenhuma, né, a gente tem que procurar o quanto antes. Hoje em dia, eu acho que eu esqueci de falar antes, a gente tem o teste da orelhinha, que ele é um teste obrigatório, é lei, todas as crianças que nascem têm direito de fazer esse teste, que ele é um teste simples, não dói nada para a criança, é gratuito também, e vai dizer assim se a criança é uma triagem, se a criança ouve ou não ouve. O que vai acontecer se a criança falhar nesse teste? Vai ser remarcado um reteste. Aí, se novamente falhar, aí sim ela vai ser encaminhada para exames mais especializados que podem descobrir. Porque vamos pensar assim, eu esperei até os 2 anos e o meu filho não está falando. E, de repente, essa criança, ela tinha mesmo um problema de audição. Nem todo problema de audição ele é assim que a criança é surda completa. Pode ser assim que ela tenha apenas um pequeno déficit, um pequeno prejuízo na sua audição, mas esse prejuízo já é o suficiente para atrapalhar muito no desenvolvimento dela. Então, quando ela vai buscar ajuda, já está lá com 2 anos e pouco, ela já perdeu toda aquela fase que a gente chama de o período crítico, o período ideal para o desenvolvimento da linguagem. Nessa fase, a criança ela tem tudo prontinho e preparado para se apropriar da linguagem. Então, assim, ela realmente vai levar esses prejuízos para bastante tempo. Se ela conseguir colocar lá uma prótese auditiva, um aparelhinho de ouvido, muito tarde. Então, não esperar se tem alguma dúvida nesse sentido. Lá por volta de 1 ano e pouco, ela tem que começar a falar palavrinhas, mesmo que poucas. Até 2 aninhos, ela tem que estar falando, mesmo que seja, né, assim, palavras isoladas, como a gente comentou antes. Em torno de 3 anos e pouco, a gente precisa entender o que a criança diz, mesmo que ela ainda troque sons, mas a gente precisa entender. Então, aquela criança que, nossa, ela falou comigo, eu não consegui entender nada do que ela disse. Não está normal isso, não é o esperado. E por volta dos 5 anos, ela tem que estar falando tudo certinho, não tem que mais estar trocando sons, mesmo que seja pouquinhos. Existe, sim, o regionalismo, né? Coisas que a gente fala diferente ou fala um pouquinho errado, mas que são normais na nossa região. Então, isso assim a gente nem trata, a menos que seja um desejo da pessoa, porque a gente tem que respeitar, né, as diferenças de cada região na fala. Mas, assim, a minha dica geral é essa: busque ajuda, não fique em dúvida, não leve mais adiante se você tiver alguma preocupação. Às vezes a gente tem medo de enfrentar o problema, ou que aquilo ali seja, será que meu filho tem outros problemas? Alguns têm medo de autismo, que hoje é muito comum. Mas mesmo que eu tiver medo que isso aconteça, se for mesmo, quanto antes eu buscar ajuda, antes meu filho vai ter possibilidade de se desenvolver à sua maneira, da melhor forma possível. Viviane, eu gostei muito da sua participação. Agradeço muito você por ter estado aqui conosco nessa manhã. Sem dúvidas, foi assim de muita ajuda, né, para quem está nos ouvindo. E espero que você tenha gostado também e que você possa voltar aqui mais vezes. Adoraria. A gente tem muitos assuntos ainda Sim. que pode conversar, abordar aqui. Isso, estou sempre à disposição. Fico muito feliz com esse convite. Mais uma vez, me coloco à disposição de toda a população, de quem precisar, né, do meu trabalho, naquilo que eu puder contribuir, vou fazer com certeza. E obrigada. Obrigada a você. Agora faltam, então, 6 minutos para as 9 horas.